A paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Podeis assentar, você já estava de pé adorando. A Bíblia diz que eles estavam sentados e o Espírito veio, né? Eu acredito que quando veio, colocou eles de pé, eles começaram a falar em outras línguas, amém? Eu agradeço a rica oportunidade de estar nesta igreja, pastoreada pelo pastor Argileu. Pastor Argileu, só da gente chegar perto, a gente se sente bem. Ele sempre recebe a gente com um sorriso que cativa. Quero agradecer, pastor Argileu, o seu carinho, a sua disponibilidade e falar um segredo do meu coração para o Senhor. Já tem um bom tempo que eu tenho desejado no meu coração estar aqui. Eu falava assim: Jesus, eu não vou falar com o pastor Argileu, mas eu desejo estar lá, rever os irmãos, né? Nós conhecemos, e o pastor João fez um anúncio muito abençoado, e o pastor Argileu, com esse sorriso dele, falou: vai lá na igreja, levar um estudo bíblico para nós. E naquele exato momento meu coração muito se alegrou, pastor, porque o desejo do meu coração estava ali se realizando. Essa igreja é uma igreja linda, o povo aqui é um povo instruído, servo de Deus, abençoado na palavra, muitos professores, é uma responsabilidade muito grande estar aqui trazendo estudo bíblico. E feliz porque minha mãe está aqui, né? Missionária Sandra, minha esposa, e já tem mais ou menos, olha, o pastor Agileu, ele é uma benção, né, irmão? Já tem mais ou menos uns 7 meses que retornamos à catedral, estamos congregando ali com o pastor João. Então, por essas coisas, por esses motivos, eu quero oferecer a Jesus este culto em ação de graça, estar aqui com os irmãos e principalmente fazendo uso da palavra de Deus, amém, irmãos? Eu só peço um minuto que eu vou tirar esse terno, que daqui a um pouco eu vou ficar com muito calor. Louvado seja Deus. Sem muito falar, eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia. Enquanto você abre, eu quero agradecer pastor João Daí, né? Pastor presidente, nosso pastor ali. Congreguei muito tempo com o pastor Gesiel, e aprove a Deus falando conosco, 7 anos, pastor, falando conosco, e eu provando mesmo se era Deus falando comigo, né? Para não sair logo fazendo coisa. A gente fundou a igreja ali na época no ministério do pastor Gesiel, e Deus falando: é tempo de voltar. Falei: Jesus, mas Abraão não voltou, nem deixou Isaac voltar, por que tu me manda voltar? A gente já estava com o coração na igreja, né? E aí nós atendemos, e eu falei: se eu voltar, eu quero congregar com um pastor bem calmo, bem tranquilo, né? O pastor Gesiel é uma labareda de fogo. E aí Deus nos direcionou ali para a catedral, o pastor João nos recebeu com o coração aberto. Tanto que hoje, pela palavra dele, pela administração dele, estamos aqui com os irmãos. E eu quero agradecer tanto o pastor Argileu como o pastor João Adaí, nosso pastor presidente. Amém? Livro de Salmos, capítulo de número 119. 119. Eu vou colocar meu celular em modo avião. Eu fiquei orando desde o dia que o pastor Argileu falou comigo. Eu acho mais difícil a gente vir com um tema livre. Eu prefiro que o pastor fale: pregue sobre isso. Então eu vi uns pregadores dizendo assim, que aí não prega no tema, irmão, para mim é muito mais difícil. Eu gosto de me apoiar no cajado pastoral, na administração do Espírito na igreja. A pessoa dá uma direção, você debruça ali e vai, mas Jesus não deixa a gente desamparado, né? Então,
eu quero trazer não uma palavra doutrinária, porque eu não preciso fazer isso aqui. Por mais que eu sou pastor, aqui tem um pastor para tratar da doutrina. Eu quero trazer uma reflexão, uma palavra pastoral, bíblica. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você hoje, nesta noite. Vai te ajudar muito, amém? Salmo de número 119, versículo de número 5. Está escrito assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Eu vou ler de novo. Tomara, nessa minha versão usa essa palavra, mas é oxalá, é quem dera. Sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Versículo 6. Não é à toa que o que está escrito aqui está no 6. 6 é número de homem. No sexto dia formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha só o que a concatenação bíblica com a referência vai dizer. Então não terei de me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Fala comigo, em todos. Fala, em todos. Irmãos, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os princípios de Deus, ou é todo ou não é nada. Jesus disse e falou na tentação em Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Amém? Versículo de número 8. Nós lemos o 5, o 6, agora vamos ler o 8. Cumprirei, olha só, o pastor Argileu nem sabia, leu Deuteronômio 28, e está escrito lá no penúltimo versículo, se não me engano é o 13. Deus dizendo: os mandamentos que eu te dou é para você cumprir. O pregador que anuncia a palavra de Deus, a Bíblia não é para ele pregar, é para ele viver. É para ele cumprir. Amém? Amém. Cumprirei, versículo 8, os teus decretos. Não me desampares jamais. Amém? Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai Celeste, queremos fazer uso desta palavra na direção que o Senhor tem posto no nosso coração. Nos dá graça, poder de síntese, habilidade para falar tudo o que o Senhor colocou em nosso coração. Senhor, desperta o entendimento da igreja, abre o coração, a mente, os sentidos, as emoções, toda a parte de, meu Deus, de raciocínio, para que eles segurem firme esta palavra e grandes coisas aconteçam na nossa vida por meio da Tua palavra. Fala conosco mais uma vez, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, se tem um lugar na face da terra que há muita liberdade na hora da oração, de alguém dizer: fala conosco, ó Deus, esse lugar é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, irmãos, é o movimento mais sério que Deus estabeleceu denominacionalmente, aonde nós podemos ver com muita liberdade as manifestações do Espírito de Deus. Se você não acredita nisso, dê uma voltinha lá na história esmerada, você vai ver que todas as outras adjacências, a maioria brotou da Assembleia de Deus. Por causa do poder. Nós verdadeiramente experimentamos o poder do Espírito. Eu já vi o Espírito manifestando na Assembleia de Deus, em todos os dons descritos nas Escrituras. Numa determinada situação, eu conversava com um jovem, e ele falava para mim: pastor, uma vez eu fui jogar bola, novo convertido, e quando eu cheguei na quadra de futebol, eu vi o pastor da igreja fumando. Olha só.
E eu fiquei muito triste. Meu coração pesou. Eu fui para o culto de ensino, triste. Quando eu cheguei lá, o culto aconteceu, a palavra foi ministrada e eu estava triste, o jovem falando. E de repente, quando terminou aquele culto, um irmão no canto de lá começou a falar em língua estranha. E o outro começou a interpretar as línguas. E ele dizia assim: filho do meu ungido desta casa, eu te amo. Eu tenho uma obra na tua vida, mas eu tenho visto que o vício entrou na tua vida. Mas nessa noite eu falo contigo porque eu vou te libertar. E eu estou falando contigo nesta noite para que tu saiba que por causa do vício que entrou na tua vida, há uma ovelha nesta casa triste. E eu não posso perder duas, por causa de uma só fraqueza. Por isso nessa noite eu falo contigo, ouça a minha voz. Irmão, aquele menino levantou-se chorando e se reconciliou com Jesus. E quando terminou o culto, pastor Argileu, a igreja foi procurar o jovem que me contou essa história. O nome não foi citado, mas a igreja foi consolar o jovem que estava triste. Todo mundo sabia quem estava com o problema do vício, e todo mundo sabia o jovem que estava triste. Você entendeu? Numa profecia, o Espírito envolveu toda a igreja, e todo mundo sabia sem que citasse o nome. Deus é fiel. Esse mesmo Espírito está aqui nesta noite, Ele quer nos abençoar. Esse Espírito está vivo nas letras das Sagradas Escrituras, tal qual o testemunho deste jovem. Esse Espírito, ele habita com você, esse Espírito está com você. Você recebe esse Espírito. A Bíblia diz que quando Pedro e João chegou ali nas regiões onde o Evangelho estava sendo pregado, eles falaram: vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E eles disseram: nós nem sabemos que tem isso, Espírito Santo. E oraram e o Espírito Santo veio sobre eles. O que é isso? Precisou eles aprender, precisou alguém falar. O Espírito Santo, ele não vem depois do ensino, ele vem antes. Eu que tenho o Espírito Santo preciso falar dele, anunciar ele, demonstrar ele. Você pode demonstrar o Espírito Santo. Você sabia que você pode e deve demonstrar o Espírito Santo na vida das pessoas através da sua vida? Aleluia. E é sobre isso que eu venho falar nesta noite, parafraseando estes 3 versículos, para que você demonstre. É um estudo para que você alcance, para que você destrave, vou usar esses termos, para que você libere, para que você venha possuir tudo o que Deus tem para você. Deus prepara uma mesa perante, está escrito em Salmo 23, preparas uma mesa perante mim. Presta atenção, eu quero que você veja o que eu estou falando. Tem uma mesa diante de você. Amém? Diga amém. Fala assim: existe uma mesa diante de mim. Está escrito: preparas uma mesa perante mim. Na presença não dos meus convidados, mas dos meus inimigos. A mesa está preparada diante de você, e do outro lado da mesa está o inimigo, Satanás. E aí ele vem com um azeite, derrama na tua cabeça. Aquele azeite é uma chancela, é uma autorização. Ele desce, a comunhão é estabelecida. Para quê? Para você estender a mão na mesa e pegar e comer. A mesa que Deus prepara, você come. O teu inimigo está na frente, mas ele não come.
Ele vê você comendo, mas não pode. E quando você se alimenta do que está na mesa, você vai se fortalecendo. E você percebe que o teu inimigo já perdeu. Você começa a perceber por causa de estatutos, de preceitos e de leis. No Antigo Testamento. Agora com a graça, essas coisas, irmão, Jesus pegou essas coisas pesadas, difíceis, que era impossível para mim e para você observar. 613 mandamentos, leis e preceitos. O judeu fala assim, 249, faça. 360, não faça. Por que 360? Para cada nervo e tendão do corpo. Olha só que dificuldade. Aí Jesus vem, pega tudo isso e fala assim, agora eu vou derramar aonde abundou o pecado por causa da lei, superabundou a graça. Aí Deus pega todo esse negócio aí na sua vida e faz você ter ideias, sentimentos, sensações, insights do céu. Aí você até canta, nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz, que horas de vida são doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. O que era peso, dificuldade, Ele transformou em relacionamento. Fala relacionamento. Diga, eu não me relaciono com Deus do meu jeito. Você se relaciona com Ele do jeito dele. Esse é o nosso problema. A gente quer dar o culto do nosso jeito. Não funciona. Quer ver uma coisa? Deus fala um segredo para você, pontual, seu. Qual foi a última vez que Deus falou um segredo para você, pontual e seu? E você, logo depois que Deus falou com Deus. Você fica alegre, você está contando para todo mundo. Rapaz, Deus usou um profeta, falou comigo. Sabe o que Davi ensina? Está escrito assim, no meu coração me ocorre, buscai a minha face. Davi responde, buscarei, pois, Senhor, a tua face. Quando Deus falar com você, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus imediatamente o que Ele falou com você. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. O que eu quero trazer para você hoje nesta noite, para o irmão que está em casa, ouvindo esta palavra? Como alcançar, destravar, liberar, possuir, fazendo respeito à indicação do pastor João Adair, possuir milagres e toda a providência de Deus. Meus irmãos, deixa eu te dar um esclarecimento aqui. Você sabe quanto tempo tem que eu estudo nessa direção? Tem 25 anos que eu busco, estudo, aplico, observo. 25 anos nessa direção. Buscando, aplicando, estudando e observando. Eu costumo dizer que eu sou pregador de uma mensagem. Deus me levantou para ajudar a sua fé. Deus me levantou para te fortalecer. Quando a pandemia entrou, Deus falou assim, comece. Falei, Senhor, Tu sabes o tanto que isso gera expectativa. Eu preciso de um sinal. Eu quero um sinal na igreja, eu quero um sinal na minha vida, eu quero que o Senhor traga uma pessoa que eu não conheço aqui para falar comigo. Eu vou começar, eu sei que expectativas vão gerar. Ele falou, vou fazer tudo isso, mas eu não precisava. Aconteceu, quando a pandemia entrou, eu comecei a orar, meu irmão. Dentro disso que eu vou passar para vocês, orar. A minha esposa de testemunha. No ano de 2019, do início da pandemia até o final, Jesus curou 55 pessoas a larga distância. Eu nem vi o rosto dela. De paralítico, de surdo, irmão, teve um irmão que ele estava com a pele toda
com alergia e estava saindo aquele líquido. Eu não faço isso. Eu até peço que Deus não me peça de novo. Mas naquele dia, pastor Agileu, Deus falou assim: peguem uma água, que eu vou transformá-la em remédio. E eu orei. Fiz isso uma vez. O rapaz bebeu a água. Estava de blusa, não podia andar em casa com blusa, porque estava saindo aquela água. Quando ele acordou de manhã, ele não tinha nenhuma mancha, ele foi totalmente curado. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo, a gente vai, à medida que você vai orando, dentro dos princípios, Deus vai te deixando sensível, e você para de pedir segundo a tua cabeça, e começa a pedir segundo os pensamentos de Deus. Eu comecei a pedir, e fui entrando, e a sensibilidade foi aumentando, e num dado momento, eu vi uma visão de um homem nu, dentro de casa, e ele estava de costas. E eu olhei assim e falei: o que é isso? Está repreendido. E Deus falou: não repreenda. E eu estava orando pela rádio, eu tenho uma rádio web, e nós estávamos orando ali, e o Senhor falou: olhe bem, na altura da cintura. Eu olhei, e quando eu olhei, a pele saiu, e olhei de novo, os músculos saíram, e eu olhei, vi os ossos. Irmão, era tão intenso, pastor, estiquei a mão e peguei, e puxei um caroço. Ele estava sem andar, isso na sexta-feira. No sábado, ele montou na moto e foi trabalhar. Aleluia. Curado. Isso não é mérito meu, isso não é porque eu sou consagrado, isso não é porque eu busco mais que você, isso não é porque eu sou pastor, isso é porque Deus é fiel. Aleluia. E se você fizer como Ele orientou, muito mais coisas do que essa, se eu for parar para contar, vai acontecer por mim, por você, por todos. Então, veja bem, que o serve. Eu quero falar a primeira, eu vou trazer aqui rapidamente 7 pilares para como você fazer isso. Antes de trazer esta informação básica, eu estive viajando para os Estados Unidos, o pastor Agileu sabe, quando saí de lá eu voltei para cá, pregando aqui. Essa igreja, pastor, o senhor não sabe, já me mandou para os Estados Unidos. Eu cheguei aqui uma vez, irmãos, eu tinha R$15 no bolso para ir para os Estados Unidos. E eu estava aqui, preguei, a irmã estava dirigindo o trabalho, e de repente entrou uma mulher que não é daqui. Ela sentou aí, as irmãs saudaram, eu já tinha terminado de pregar. Ela falou: eu vim por tua causa. Eu falei: eu? Ela: Deus mandou te entregar uma oferta, e me deu uma oferta, pastor. E aquela oferta me manteve nos Estados Unidos. Amém. Aqui. Aleluia. Ela só entrou aqui porque tem gente que ora aqui. Ela só entrou aqui porque tem um povo que invoca o Deus vivo aqui. E era de tarde. Quando você está andando pelos princípios de Deus, até o que está errado dá certo. Eu vou falar de novo. Quando você palmilha os quadrantes da terra nos princípios de Deus, até o que está errado em volta de você dá certo. E a primeira coisa que você precisa entender, para que as coisas destravem tudo, é pela palavra de Deus. Salmo 107, verso 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe essa de Deus fazer qualquer tipo de provisão, milagre, visita dele com você, qualquer coisa, sem antes não ter palavra. Ame a palavra, se abrace com a palavra. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é amar esse livro, beije ele, tenha ele não só como uma coisa que você sabe, mas como uma coisa que você quer viver. Deixa eu te explicar, você vem para a igreja, eu prego, aí você ouve e fala: Deus usou o pastor. Se você não treinar, se perde. Tem que treinar. E onde é que eu treino? Você vai para a oração com o que você ouviu. Você
fica incutido com aquilo. Eu fico perguntando, Deus, como é que a gente faz para andar por cima da água? Pastor Agileu, eu fiquei 3 anos perguntando para Deus isso. Aí ó, como é que na igreja é benção. Aí eu falava assim, para andar por cima da água tem que pedir como Pedro. Para andar por cima da água tem que estar no barco como Pedro. Para andar por cima da água tem que estar junto aos irmãos como Pedro. Para andar por cima da água tem que entender alguma coisa de água como Pedro. Aí o meu pastor veio para o culto e falou assim, ei, você quer andar por cima da água, esquece Pedro, olha para Jesus que você anda. Olha para Jesus. Eu vou falar uma coisa para você que tem gente que não tem coragem de falar. Deus está no trono, amém? A Bíblia diz que Ezequiel, descrevendo a imagem de Deus naquele momento, é fogo da cintura para cima, fogo da cintura para baixo. Essa é a imagem de Ezequiel. Levanta a mão quem quer ver Deus. Está aqui, ó. Aprove ele se manifestar de maneira escrita. Deus está manifestado nesse livro, meu irmão. Se alguém falar assim, vamos tacar fogo nas Bíblias, tudo do mundo, pode tacar. O original está por cima da cabeça de Deus. Está escrito, tu puseste a tua palavra acima do seu nome. Deus sentou no trono e o Satanás queria ficar por cima. E Deus falou, não, vai ficar por cima a minha palavra. Aí quando olha para Deus, tem um livro que adeja por cima de Deus. Ele falou assim, eu sou fiel. E vou fazer mais. Não vai ficar só por cima. Ela vai encarnar. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Irmão, ame essa palavra. Você tem que treinar. Porque se você treinar, você vai fazer o seguinte. Você vai se aproximar mais e mais da prática. Tem que virar prática, tem que sair da letra, tem que virar atitude, tem que virar insights para a vida. Esse livro não é só para ser aprendido, esse livro é para ser vivido. Pastor, mas estão dizendo que ele é arcaico, mas se você ler este livro com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai direcionar os seus passos. Nesse livro, a primeira coisa para destravar tudo é pela palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E a segunda coisa para você destravar tudo nesse livro é pela fé. Repita comigo, pela fé. Presta atenção no que eu vou te dizer. Então Jesus respondeu, Mateus 15, 28, e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus fala assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Amém? Nós estamos aqui numa consideração, numa reflexão, numa linhagem de pensamento, como destravar tudo. Ela vira para Jesus e fala bem assim, cure-os. Quando aquela mulher fala cure-os, que é Senhor, ela se coloca em risco de vida. Você entendeu? Você já foi, eu vou perguntar para você, mas é para mim, você já orou em risco de vida? Irmãos, ela não está só falando com Jesus. Quando você ora, o que você faz? É difícil responder? Você fala. Sim ou não? Amém? A gente, quando ora, fala. Ela não só está falando com Jesus, ela está orando. E ela fala, Senhor, mas até das mesas dos filhos, os cachorrinhos comem as migalhas. Quando ela fala, Senhor, ela está entrando dentro de contextos que Jesus detém pela palavra. Ele é Senhor. E ela está dizendo assim, o Senhor é Senhor sobre a minha filha que está horrivelmente endemoniada. O Senhor é Senhor na minha fala diante das testemunhas na sociedade. Irmãos, correndo risco de vida. O milagre destravou.
O que eu quero te dizer com isso? Isso é o segredo da fé. Repita comigo, a fé tem segredo. Fé não é sentimento, irmão. Fé não é arrepio. Fé não é emoção. A fé, ela não brota em você. Ela não vem de você, ela vem de Deus. Esse é o segredo. A gente estuda pouco a palavra e treina pouco, e aí a gente confunde uma coisa com a outra. Ora, se você está confundido dentro de você mesmo, quando você chega na presença de Deus, você já chega reprovado. Por isso que muitas coisas não são liberadas. Para tirar a reprovação, até para jogar semente na terra, Deus orienta. Não bote a semente do cominho junto com a da ervilhaca. Abominação é. Existem milagres que são na área da cura. Existem revelações só para cura. E as pessoas pegam coisas de cura e querem prosperar. Existem coisas que são para prosperar. Nós já sabemos, esse é batido, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí a pessoa lê só até aí vem com o dízimo, entrega aqui na salva, volta para lá. Mas a Bíblia continua dizendo, e depois fazei prova de mim. Qual é a prova que você faz de Deus na hora de prosperar? Senhor, quero te agradecer por ter sido abençoado este mês, e poder estar dizimando. Você está provando, amém? Você está usando o que Deus te deu. Quer ver uma coisa? Alegria. A gente acha que euforia é alegria. A gente acha que felicidade é alegria. E a gente acha que alegria é euforia, felicidade e alegria junto. Não é. A alegria é no espírito. Felicidade, tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Felicidade, quando você cumpre tarefas, quando você executa um projeto e você termina, você fica feliz, está na alma. E a euforia é no espírito, é no corpo. Aí a gente pega tudo e fala que tudo é uma coisa só, mas não é. Por quê? Porque a gente não treina. Deixa eu te dizer uma coisa, fé não é crer, e crer não é fé, porque para um é uma palavra, para outro é outra palavra no original, são palavras diferentes. Como é que você quer uma coisa de um jeito, se você não consegue discernir elas? A palavra fé no original, principalmente no hebraico, tem que ser observada. Ela significa 3 coisas. A primeira coisa que fé no hebraico significa, ela fala, a pronúncia é emuná, ela significa rocha. São 3 coisas que emuná significa. Segunda coisa que emuná significa fé, que é a mesma fé que você fala, eu tenho fé, significa amém. Emuná, dela deriva a palavra amém. Você sabia que amém é um dos nomes de Jesus? Eu sou o sim e o amém. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, no original, Hatsur tamim paolo, que holderakav mishpat elemuná, vemin avel tisadik veyashahu. Deus é a rocha. Ele é a verdade, justo e reto é. Emuná significa rocha, amém e verdade. O que é que rocha é, meu irmão? O que é que rocha é? Diga comigo, rocha é firme. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, quando você pensa na fé, você não reúne os seus sentimentos, você reúne o que você sabe. O que você sabe? Deixa eu dar um testemunho. Eu fui tomar um café na casa de um irmão. Quando eu cheguei lá, a irmã estava, eu estou dando testemunho direto, né? Passando mal, pressão batendo lá nas galáxias. Quando eu cheguei nela, o Espírito Santo falou assim, não fale nada,
Eu sim, senhor. O que eu faço? Ele repetiu o texto. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu botei a mão na testa dela, ela estava deitada, pastor, eu fiquei calado. Eu te confesso que eu estava fazendo o que eu sabia, mas eu estava morrendo de medo. Porque eu sou falho. Com medo ou sem medo, eu sabia. Botei a mão, o senhor tire a mão e manda tirar a pressão com 10 minutos. Eu tirei a mão e falei, tira a pressão com 10 minutos. Está prestando atenção no que eu estou falando? Deus estava falando comigo. A fé, Deus estava gerando fé em mim. A fé é pelo ouvir. A irmã ficou curada. Eu só coloquei a mão, não fiz nenhuma oração. Porque eu sei. Você também sabe. Você só precisa treinar. Você só precisa avançar. Aliás, a gente é crente de esperar. A gente é crente de descansar. Mas nós precisamos ser crente de avançar. Não avançar na nossa força. Avançar. Calma, pastor. Calma, irmão. Avançar como, pastor? Avançar no treino. Esse treino é salutar. Ora, se você vai para a academia, caminha, malha, não faz bem? No espírito também. Você precisa e eu nos voltar para a palavra acreditando e falar, isso aqui é para a minha vida, eu vou me esforçar para viver isso aqui. Davi falou, o autor do Salmo 119 fala assim, se eu me firmar nisso aqui, eu não vou ficar envergonhado. Sabe o que isso significa? Na hora que a luta chegar, por você estar firmado na palavra, usando a fé, Deus vai te exaltar e a luta não vai ficar, ela será de curto tempo. Aleluia. Mas existem lutas que estão se prolongando. Assim como se prolongou o sofrimento de Moisés. Moisés demorou, irmão, ir até o Horebe. Abraão demorou. Todos eles demoraram. Não foi da noite para o dia, não. A coisa ficou rápida quando Jesus se manifestou no nosso... Aí acelerou o processo. E eu vou te dizer mais. Jesus ressuscitou, assentou-se à destra de Deus. E depois que o Espírito Santo veio, aí que ficou relâmpago, mais rápido ainda. Mas por que é, pastor, que demora tanto comigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido ligeiro com Deus? Pastor Rodrigo, você tem sido ligeiro com Deus? Porque eu aprendi que é um princípio, seja rápido com Deus, e Deus vai ser rápido com você. A verdade é, vamos falar honestamente, é que a gente empurra com a barriga, irmão. A gente deixa a oração séria para depois. A gente deixa a busca para depois. Já pensou, você começa, Senhor, meu Deus e meu Pai, e Ele já vem abrindo o teu entendimento, mostrando o que está oculto e escondido, fazendo valer na tua vida, olhai, aquele texto bíblico lá que Jesus falou, olhai, vigiai e orai. Sabe de uma coisa? A gente tem aprendido muito de Deus, a Bíblia, só que a gente tem deixado a Bíblia e feito assim, segundo diz Agostinho, segundo diz eu. Eu sei que Agostinho fala e ele é um parâmetro para mim, mas o que eu digo? Eu não digo nada. Muitos estão se escondendo no Agostinho. Aí eles querem mostrar que tem conteúdo. Conteúdo é quando você chega e resolve. A sociedade diz assim, olha, um homem que ele é catedrático, ele tem estudo, ele só é notório quando ele pega o estudo dele e executa. Levanta a mão, porque o Espírito de Deus quer te tomar ainda nesta época e te usar como um testemunho vivo da glória dele. Aleluia. Aleluia. O irmão, crente da Assembleia de Deus principalmente, era
para dizer assim, vamos tomar um café lá em casa e a cura acontecer. Eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso. Eu estava viajando para Caldas Novas. E uma irmã na viagem tomou chumbinho, pastor. Esse não foi eu não, foi um amigo meu. 17 anos ele tinha. Rapaz, a irmã tomou chumbinho, crente, pastor. Mulher de oração. Pastor, mulher abençoada. Vacilou, o diabo entrou, ela tomou chumbinho. E nós ficamos sabendo, e eu estava trabalhando, e ele estava buscando um emprego. Ele falou, eu vou lá. E ele falou assim, eu vou lá, e ela vai vomitar o chumbinho. Tinha 7 dias. E ele foi, meu irmão. Ele chegou lá e começou a conversar com a mulher conversar com ele ficou calado, só olhando. Ela falou 1h20. Quando terminou, ele deu um tapa na mesa assim, e disse, eis que vos dou o poder, na frente dela, ele citou o versículo, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nenhum dano vos causará. E bateu na mesa assim, e disse, bota fora agora esse chumbinho, em nome de Jesus. Irmão, a mulher começou num processo, e veio tudo. Há 7 dias, agora você pergunta, aquilo já tinha sido ingerido, o organismo já tinha assimilado, veio da ponta do dedo do pé, mas veio. Glória, aleluia. Vem. Está pensando que esse culto aqui está fraco? Eu queria que meu coração abrisse e você visse que está dentro do meu peito. Tem muita unção aqui dentro, aqui neste lugar. Glória a Deus. Eu sinto. Eu não preciso de música, pastor. Eu não preciso. Eu sei o que tem aqui. Eu ia falar sobre 7, mas eu já falei do 7 amplamente, eu vou parar aqui. Porque já foi suficiente. A dose homeopática aqui já vai fazer efeito. Irmão, você pode tudo em Deus. Nós vivemos num tempo da graça. Mas presta atenção numa coisa que eu quero trazer como alerta. Cuidado, não abandone a Bíblia por conta de clichês. Está cheio de clichê e tem muito ministro nobre falando e está tudo errado. Eu vou falar um aqui, que é mais do cotidiano. Irmão, quando Deus quer, Ele faz. Eu tenho quando eu ouço esse tipo de coisa, pastor, eu já fico nervoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando é que Deus não quer? Quer saber de uma coisa? Eu já li a Bíblia indo e voltando. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que mais quer do que o homem querendo. E para arrematar e não ter mais ninguém que conversar, Jesus disse assim, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Aleluia. Aleluia. Quando Deus quer, você está trabalhando, filho? Agora eu vou usar aqui um notório. Esse eu posso usar. Charles Spurgeon. Ele falou assim, o púlpito não deve ser cedido aos preguiçosos. E o que tem de crente preguiçoso que não desce na olaria de Deus? Eu não estou falando nem de... Igual Marta no zigue-zague. A Bíblia mostra 2 zigue-zague. O dos querubins e o de Marta. A Bíblia diz que eles andavam em zigue-zague. Como um relâmpago. Com Deus nas costas. Deus nas costas, eu leio Bíblia. Está escrito, e montou num querubim e voou nas asas do vento. E também está escrito em Hebreus capítulo 7, ao que os seus anjos faz, vento. E a seus ministros, labareda de fogo. Não tem outra coisa para pregar não. É isso. Isso pode ser lá no quarto da tua casa. Falei, Senhor, como é que é isso? Vou ficar 24 horas de joelho no chão? Deus falou comigo. Acabe com as tuas ilusões. Olha a resposta que Ele me dá.
Aí Jesus, como é que é isso? Aí ele continua respondendo. Jacó precisou de mais de 30 anos para acabar com as ilusões. A primeira ilusão, mentiroso, deram o nome para ele, Jacó. A segunda ilusão, já que eu sou mentiroso, eu não tenho referência, eu não vou ser Jacó, eu vou ser Esaú. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, a quem tu ama. Tinha falta, carência de amor. E Deus falou assim, te deram o nome de trapaceiro, não foi? Foi. E você quis ser um fortão, né, que caçava. Foi ou não foi? Foi. Chega. Tu não é trapaceiro? Tu nem é vermelho. É Esaú. Nem trapaceiro, nem vermelho. Agora tu é príncipe. Presta atenção. Quando o anjo está falando com ele, o que o anjo está fazendo chegar até ele? Pensa. O anjo está falando, o que está chegando nele? Está chegando nele palavra. Quer ver outro clichê? Ore pelos seus amigos como Jó. Porque quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E antes de Jó orar? Tem Jó treinando, Deus falando com ele. E depois de Jó treinar, tem Deus falando com Jó. Só depois que Deus falou assim, vai a uma ordem, pastor. Aquele que chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. É Deus falando, vai até meu servo Jó, vocês três. Que Jó vai orar por você e eu vou perdoar você. Jó ouviu? Sim, senhor. O que estava acontecendo? Enviou-lhes a sua palavra. Antes de Jó, depois de Jó, o mesmo princípio. Enviou-lhes a sua palavra. Falou. Deus tem que falar. Pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar. Leia mais a tua Bíblia que tu vai ouvir. Pastor, eu quero ouvir mais ainda. Leia mais. Missionária Sandra tomou multa. Eu tomei multa, pastor. E o meu carro estava no nome dela. E ela estava na provisória. Chegou a data de sair da provisória para permanente. Na hora de renovar a carteira, não renova. Havia uma máfia, ela reprovou 5 vezes. Ela já veio chorando. Minha carteira. E eu me desesperei ali na hora. Levantei os olhos e falei, Senhor, a culpa é minha. Imediatamente ele me respondeu com a palavra. Eu não tenho culpado por inocente, e nem inocente por culpado. Na hora que Deus falou isso, eu sabia que ela ia sair com a carteira. E saí andando. No meio do Detran, lotado, pastor, lotado. Eu tinha 30 minutos para resolver. 30 minutos, meu irmão, resolve. Nunca. E saí andando. Aí começou a vir a apreensividade, eu falei, já sei, está escrito, que se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Dentro do Detran, orando em línguas. Parei, fiquei olhando para o homem fazendo assim, só no meu interior. Eu queria. Já. Aí eu, boa tarde. Boa tarde. Posso lhe ajudar? Pode. É que tem 30 minutos, está lotado. Você pode me indicar um lugar, porque tem que fazer uma redação para dar um indeferimento. Na hora que eu estava falando, pastor, o homem estendeu a mão e falou assim, paz do Senhor seja contigo. Eu achei o crente, irmão, no meio de uma multidão. Aí ele falou assim, você não precisa mais ir em lugar nenhum. Quem tomou as multas? Eu falei, foi eu. A carteira está no nome de quem? Dela. Vai chamar. Eu fui chamar. Deus te honra, meu irmão. A palavra está no teu coração, Deus te honra. Eu fui chamar ela, enxugou o olho, não vai chorar na frente do homem não. Ela enxugou o olho assim, ele falou, Deus, passei no concurso com a graça de Deus, Deus me colocou aqui.
Eu sou quem defere. Não precisa redação não, toma aqui, vai lá, paga e para de andar rápido. Toma, daqui 7 dias sua carteira, a bênção do crente que anda na palavra, chega em casa. Chega em casa. Foi Deus falar com Jó, antes tem a palavra. Depois da palavra tem um treino. E logo depois tem um milagre. Ei, Deus quer fazer milagre. Está na hora do teu vizinho conhecer que tu é uma pessoa que quando fala com Deus, Deus faz milagre. Não, na hora do teu vizinho chegar lá na tua casa e falar assim, vim aqui receber uma oração, não fica chateado não. Vou orar como? Fica com medo de orar não, irmão. Se você não consegue orar, fala, você sabia que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu? Era isso que no início eles faziam. Simples, olha o tamanho disso aqui, deles fazer tanto isso repetidamente. Faça, que você vai ver o resultado. Fique de pé. Quando Ana é citada no texto bíblico, e aqui eu encerro, ela é chamada de Duma. Havia um homem cujo nome era Elcana, esposo de 2 mulheres, corrupção, era levita, não podia ter 2. Todo mundo fala que Elcana é uma bênção, Elcana estava desviado, meu irmão. Ele não podia ter 2 mulheres, e outra coisa, não podia ser rico. Porque está escrito na vontade de Deus, na palavra de Deus, que os levitas, a possessão dos levitas é o Senhor. Tá ou não está? E ele era rico, levita e rico, 2 mulheres. E a Bíblia diz que ele amava uma e desprezava a outra. E Deus quebrava ele no meio. Deus cerrou a madre de Ana porque ele dava preferência para uma e ele estava fora de posição. Ana é chamada de Duma e Penina é chamada de Doutra. É tudo igual, está tudo no mesmo nível. Que diferença tem Duma para Doutra? Nenhuma. A única diferença é que as 2 são mulheres, mas sobre uma está a correção de Deus. Deus cerrou a madre de Ana. E a correção não era só sobre Ana, era sobre Elcana. E diz a Bíblia que ela em amargura de espírito derramou a alma perante o Senhor. Irmão, você tinha que ler a história de Ana. Que quando ela derrama a alma perante o Senhor, você vê o Deus que ajudou Jacó, bota ela no trilho certinho para o milagre acontecer. Quando você está na posição, o sacerdote, não é o caso aqui, pode ser em qualquer outro lugar, menos aqui, ele pode estar fora da posição, ele pode estar em pecado, mas se ele abrir a boca, se na posição, o milagre acontece. Quando ela terminou de orar, o homem falou assim, sua bêbada. Ela, não sou bêbada, eu sou uma mulher. Quando ela ora e fala, eu sou uma mulher, no versículo 18, a Bíblia vai dizer, a mulher já deixa de ser Duma, e passa a ser assim, então a mulher já não era mais triste. Levantou-se e comeu, triste, alma resolvida. Levantou-se e comeu, corpo alinhado. E voltaram para Ramá, espírito está voltando. Está voltando. A oração foi feita, o sacerdote disse, vai em paz, e o Deus de Abraão te conceda a petição que te fizeste. Antes de Jesus, ele está dizendo assim, o que Jesus vai dizer depois, se 2 de vós ligarem na terra, será ligado no céu. Quantas pessoas tem dentro de você? Aliás, melhor, quantas partes compõem você em pessoa? 3. Você é um espírito? Presta atenção no que eu vou falar. Em quantas partes compõe o pastor Rodrigo como pessoa? Espírito, amém? Alma e corpo. Presta atenção. Se levar só para a literatura, trava. Mas se trazer para a prática, avança. Repita comigo, só literatura, trava. Mas prática, avança. Se a minha alma, pelo meu espírito,
se submeter, ainda que minha carne trava, porque ela não está pronta, eu avanço. Porque eu tenho alma e tenho espírito em concordância. A carne vai ter que obedecer. Desejo e propósito. Esqueça a força de vontade, porque a força da minha vontade é deitar no sofá, pegar o controle e coçar o pé um no outro assim. Essa é a minha vontade. É a força do propósito. Eu sei e eu vou treinar e vou sentir prazer no que eu sei. Estou concluindo. Não vem para o culto sem vontade, não. Fica em casa. Mas se vier com vontade, vem e pega na minha mão, porque eu vou ser renovado. Você não é renovado só no altar, você é renovado na saída de casa. É lá que começa o renovo. Deus te quer assim. Deus quer seu compromisso. Deus quer sua força. Isso é ser povo zeloso de boas obras. Não é vestir roupa diferente. É fazer isso. Viver. 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 Viva. Receba a vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Receba vigor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa assistindo essa transmissão, eu profetizo em nome de Jesus, não no meu nome, mas no nome de Jesus, aonde você estiver, que o Espírito de Deus visite você, e comunique com a sua alma, com o seu coração, vida. Você que está me ouvindo em casa, você está sozinho, tem coragem de fazer, coloca a mão na sua enfermidade agora e receba a saúde, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, receba. Você que está aqui nesta noite, aqui nesta casa, e a situação é difícil, eu te convido, aonde você está, a levantar as tuas mãos, levanta as mãos. A melhor coisa que tem, levanta as mãos, é pregar e ver o olho do pastor depois. Vem cá, pastor, eu vou começar a oração. Ele não precisa botar a força que eu estou botando não, meu irmão. Aqui não é força, não é por força, é pelo que ele sabe. Eu vou começar. Por que ele vai orar depois? Eu estou pedindo, porque ele foi constituído para te abençoar. Eu estou autorizado a abençoar, mas peso está sobre ele. Então você vai levantar a sua mão, levanta aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Concentra. Eu quero que você se concentre agora. Pense nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Traz isso agora diante do Senhor. Vem com isso tudo agora. Pode vir. Deus não vai quebrar a cana trilhada e nem vai apagar o pavio que fumega. Ele vai te responder. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, antes de proferir essas palavras de predição de bênção sobre a tua igreja, eu quero te agradecer, porque eu sinto a tua confirmação dentro da minha alma. Eu sinto que o Senhor está me respondendo. Eu sinto que o Senhor está respondendo à igreja agora. Eu sinto que estão e percebo coisas acontecendo neste momento. Ainda que a carne esteja debilitada, ainda, Senhor, que haja uma dificuldade de expressão pelo corpo, mas o Espírito recebeu. Quando esta palavra entrou com alegria no coração, no íntimo desta pessoa, já coisas estavam acontecendo, porque a tua ordem é dada da terra, e a tua palavra volta glorificada e volta com velocidade. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero unir a minha oração aqui com teu servo, pastor Argileu, junto com cada crente que aqui está, cada servo teu, cada serva tua. Muitos estão aqui, mas a situação do lado de fora
fora é outra coisa. Mas aqui nós estamos reunidos e unidos em torno do teu nome, na força do teu poder. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos agora, haja uma liberação aqui agora, haja abertura de portas, haja, Senhor, uma unção de cura, de saúde, de restauração e de renovo nesta noite. Visita as famílias, porque escrito está: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em nome de Jesus, ó Deus e Pai. Nesta noite estende a tua mão gloriosa para abençoar o teu povo, em nome de Jesus.